Boa noite a todos. Você já parou para pensar o que é Deus? Já se fez essa pergunta com todo o respeito que o tema merece? A resposta vem do seu coração, vem da sua mente, de acordo com a sua formação familiar, sua formação religiosa, filosófica. Cada um de vocês poderiam dar um conceito diferente do que é Deus, de acordo com a sua própria experiência. Os conceitos sobre Deus são os mais variados, mais diversos possíveis. Mas de que nós todos temos a certeza é da sua existência. O que me faz perguntar a mim mesmo, perguntar a você, nós precisamos realmente saber exatamente qual é a intimidade de Deus, o que é Deus, ou nos basta simplesmente saber que Ele existe e sentir em nossos corações? Esse é o nosso tema de hoje. Fique conosco. Nós temos aí um pouco mais de 20 minutos para falar sobre esse tema e nós contamos com a sua presença para que nós possamos fazer essas reflexões. Mas antes de iniciarmos, entrarmos nos temas, vamos, como é a tradição da casa, vamos nos conectar com a espiritualidade, com os nossos mentores pessoais, com os nossos anjos da guarda. Você aí com o seu anjo da guarda, se conectar a ele. Vamos nos conectando a Maria, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, e ela nos leva a Jesus, Jesus nos leva a Deus. Aproveitamos também para pedir licença e para agradecer aos nossos fundadores dessa casa, o seu Rui, a Dona Irene, a Débora e a Alanda. Agradecer a todos os trabalhadores dessa casa pela oportunidade de ocupar espaço nessa semana tão importante para todos nós. Quando Jesus esteve conosco nesse plano, Ele nos ensinou uma só oração, só uma prece, o Pai Nosso. E é com ela que eu quero fazer a abertura do nosso trabalho de hoje, mas eu peço a vocês licença para fazer esse Pai Nosso de uma maneira um pouco mais reflexiva. Pai de todos nós, que estais em todas as partes e dimensões desse universo, santificado é sempre vosso santo e sagrado nome, que carrega vibrações de amor, de esperança e de consolo. Venha a nós a oportunidade de conhecer o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, que é a nossa constante evolução, Senhor. Assim na terra, como no plano espiritual. O pão nosso de cada dia e tudo mais que precisamos, dai-nos a força e a saúde para conquistarmos por nós mesmos. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós estamos aprendendo a perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação dos desvios que nos afastam da nossa evolução. Mas nos proteja, Pai, de nós mesmos. Que assim seja, graças ao Senhor. Agora sim, conectado com a espiritualidade, conectado com Deus Pai. E um pouco antes ainda de entrar no nosso tema principal, o tema da noite, é preciso que falamos sobre as redes sociais, né? Precisamos ter esse retorno, esse feedback de vocês. Se o trabalho da nossa instituição está legal, se estamos no caminho certo, e esse feedback nós temos através das inscrições. Se inscreva, acione o sininho, curta, compartilhe esse vídeo. Né? Muitas vezes nós compartilhamos na internet, no WhatsApp, aí, muitas piadas, muitas notícias tristes, às vezes. Vamos compartilhar também as coisas boas. Essa palestra, ou todas as outras palestras que nós temos aí todas as terças-feiras, né? Indique para um amigo, de repente precisa de uma palavra de consolo, de uma palavra de apoio. Diga a ele, eu vi um vídeo e você vai gostar muito, e manda o link para ele. Também, esse ano nós tivemos essa contingência e nosso curso passou a ser à distância. E para o ano que vem estamos também preparados para isso. Então se inscreva em nossos cursos. Temos Evangelho 1, Evangelho 2, Médios 1, Médios 2. Entre aí pelas redes sociais, faça contato com a nossa secretaria. Se inscreva nos nossos cursos. Nós nos reunimos todas as quartas-feiras, das 8 às 9h30 da noite. Você será muito bem-vindo no nosso curso.
Propriamente entrando no tema do nosso dia, e ficou com a gente aí a pergunta: o que é Deus? Veja bem que não é quem é Deus, mas o que. Porque Deus seria uma pessoa? Deus seria o quê? Não? Nós fomos buscar a resposta no Livro dos Espíritos. Logo na pergunta 1, a primeira pergunta, que é Deus, a espiritualidade nos responde. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Resposta muito objetiva, muito direta. É só entender essa resposta. Primeiro, ela traz que é causa primária de todas as coisas. Logo, todo efeito existe uma causa primária. Algo causa aquilo. É uma premissa de trabalho nossa. Outra que nós, seres humanos, nós trabalhamos aí com 5 sentidos. Isso é um fator limitante. Porque tudo que existe no universo, o próprio Deus, para entender isso tudo, nós temos só esses 5 sentidos. Que é um fator muito limitante. Limitante, por exemplo, quando nós queremos falar que tudo que existe no universo, como ele diz na resposta, todas as coisas, nós temos lá o que é matéria, e matéria é tudo que é sólido. O elemento principal dessa matéria é um fluido cósmico, que vai do mais sólido até o mais etéreo, a luz pura, a energia pura. Então, tudo que existe no mundo é feito dessa matéria, e fora essa matéria nós temos o espírito, que é o princípio inteligente. Então, nós temos matéria, princípio inteligente e inteligência suprema, que é Deus, criador disso tudo. Lá na questão 3 também do Livro dos Espíritos, a pergunta é feita para ele se Deus é infinito. Mais que a pergunta, eu gosto da resposta, porque a resposta deixa muito clara quais são as nossas limitações. Em que eles dizem que a definição, essa definição, se Deus é infinito, essa definição é incompleta. Ele diz pobreza de linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Também uma resposta muito rica, muito inteligente, muito interessante, porque ele fala em definição, e por que não conceito? Já adianto para você, a única definição que nós vamos encontrar de Deus é a resposta 1. Essa é a única definição, tudo mais é conceito. Definição é quando eu explico algo e não cabe outra explicação. É isso e pronto. O conceito é algo mais aberto. É uma visão que eu tenho daquilo, mas que cabe outra interpretação, pode ser melhorado, pode ser piorado. Então, tudo que nós sabemos sobre Deus, sobre a formação de Deus, todas as definições, aliás, tudo mais é conceito, salvo a única definição, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Fora isso, nenhuma outra certeza. Porque justamente pelas limitações dos nossos sentidos. E os Espíritos nos dizem, para definir, ou seja, para concretizar exatamente o que é Deus, falta linguagem, falta conhecimento, falta referência das coisas, falta os sentidos. Falta linguagem porque muitas coisas nós não encontramos a própria palavra para definir aquilo. Nós vamos buscar outros conceitos emprestados para dizer que isso é igual àquilo. Mas falta a palavra para dizer o que é aquela matéria, o que é aquela energia, enfim, são coisas. Existem muito mais coisas no reino de Deus do que o nosso conhecimento ou a nossa linguagem é capaz de definir, de dar nome. Então nos falta essa linguagem. Nos falta o conhecimento porque nós muito mal nos conhecemos, muito mal conhecemos o nosso planeta e queremos entender o que é Deus, a intimidade de Deus, de qual matéria, se é feito de matéria, qual a origem de Deus. Para isso tudo nos falta linguagem, nos falta conhecimento, nos falta referência. E Cristo veio nos mostrar isso muito bem. A cada vez que ele pregava, ele tinha que usar as parábolas para dar uma referência, porque se ele fala a linguagem direta do que ele queria falar,
nós não conseguiríamos entender, nós, o povo daquela época. Ainda hoje, muitos de nós não conseguimos, e outros de nós achamos que estamos entendendo, também estamos entendendo. Então nos falta essa referência. Essa referência é aquela mesma, se eu digo a você, eu estive num país qualquer, eu estive na Austrália e comi uma fruta típica de lá. Você vai me perguntar, que sabor ela tem? Eu não sei explicar o sabor, eu vou ter que usar uma referência, eu vou dizer, é um gosto parecido com abacaxi. Mas não é um abacaxi. Nos falta linguagem, nos falta conhecimento, nos falta referência, nos falta o sentido para chegar próximo ou minimamente no caminho de entender o que é Deus. Mas é claro que esses conceitos que nós vamos tendo, nós vamos formulando no passar do tempo, ele também vai se aprimorando. Quando é um conceito, ele é maleável, ele vai se aprimorando. E ao longo da história da humanidade, vários conceitos que eram absolutos lá atrás, hoje não é tão absoluto. Mudou, melhorou, aprimorou. Que bom que seja assim. Vejam vocês que lá em 1862, quando foi publicada pela comunidade científica a primeira tabela periódica, ela tinha 3 elementos. E a comunidade toda científica acreditava que todo o universo, tudo que existia na Terra ou universo, era feito daqueles 3 elementos. Hoje, a tabela periódica tem 118 elementos que nós sabemos. Não está tudo ali. Os cientistas continuam mandando sondas em outros planetas, colhendo amostras de solo, colhendo rochas, para ampliar e entender um pouco mais do que mais tem nesse universo, quais outros elementos. Não para definir, mas simplesmente para pensar Deus. Né? As pessoas dizem muito que tem que pensar fora da caixinha. Na verdade, quando se fala de Deus, nem pensar fora da caixinha. Na verdade, não existe caixinha. Tem que ser muito além. Você tem que se despir de todos os seus conceitos, de todos os seus sentimentos, para minimamente entrar nesse caminho. E você pratica isso, você começa a praticar isso e talvez você não perceba. Você se lembra de alguns sonhos que você tem, que as coisas são loucas? As leis da gravidade não funcionam como funciona normalmente. Uma hora é uma coisa, outra hora não é, a pessoa é uma e não é, e tudo vai mudando de uma maneira tão desconexa. Desconexa por quê? Porque você está preso dentro dos 5 sentidos, dentro dessa caixinha que nós vivemos nesse planeta. Então você espera que a gravidade sempre funcione, que o que é sempre seja, mas as coisas não são assim. Para falar de Deus é algo muito maior que a nossa compreensão não alcança. Nós vivemos nesse planeta, em relação ao resto do universo, tal qual Platão escreveu o livro 10º, o Mito das Cavernas, quando ele dizia daquela parábola da história do povo das cavernas, hipoteticamente um povo que vivia acorrentado, que não ia lá fora, não via lá fora, via tudo através da sombra da parede, e eles realmente acreditavam que aquelas sombras eram a realidade. De quando em quando algum deles era liberto, ia lá fora e via que não tinha nada a ver com aquela sombra que eles estavam tendo como absoluta verdade. Aquela definição que eles tinham das coisas não é nada aquilo. Esse é o caminho. Para se quer começar a entender o que é Deus, eu devo me despir de todos esses valores, de todos esses conceitos, de todas essas limitações no pensamento, porque Deus é muito, mas muito maior que isso. Nossa única certeza, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Essa única certeza que nós podemos, de todos os ensinamentos, dizer, esse nós temos, é uma definição e não um conceito. Tudo mais serão conceitos que nós vamos tentar entender, mas pelas nossas limitações nós não vamos chegar perto ainda. Mas o que nos leva a uma outra pergunta também. Deus é único ou existem outros deuses? Eu vou responder para você o seguinte, se você estiver pedindo uma definição, eu vou dizer sim, Deus é único.
Se você estiver dizendo que você quer um conceito sobre a existência de vários deuses ou não, eu vou dizer que sim, existem vários deuses. Não é nenhum pecado dizer isso, e eu vou provar para vocês que a própria Bíblia nos ensina, Jesus veio nos ensinar isso, que vai depender do conceito. O que é que você chama de Deus? Depende. Se nós estamos falando da inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ele é único. Esse é o nosso Deus. Mas ao longo da história da humanidade, a humanidade vai criando, entre aspas, aí vai criando a imagem de outros deuses de acordo com a sua cultura, com o seu momento evolutivo, mas sempre com essa ideia. Existe, sem dúvida alguma, uma divindade. Existe, sem dúvida alguma, algo muito maior que comanda tudo, cria tudo. Só que eles não sabem o nome de Deus. Essa percepção da existência de Deus é algo inato em todos nós, ou seja, vem conosco, nós sabemos disso, ninguém precisa dizer. Mesmo os povos, vamos dizer assim, não catequizados, não apresentados a Deus, não apresentados aos livros sagrados, à Bíblia. Digo para vocês aí, por exemplo, os incas, maias, astecas, os nossos índios nas tribos isoladas aí da nossa Amazônia, que nunca tiveram acesso ao texto bíblico, eles sim têm também essa ideia de um Deus. Existe um Deus. Eles sabem, eles percebem que tudo é muito maior, tudo não pode ser obra do acaso. Existe sim um Deus. E eles vão nomeando esses deuses. Eles não conseguem entender esse conceito que nós temos de um Deus único, e eles vão criando outros conceitos. Então existe o Deus da floresta, o Deus dos rios, das águas, dos pássaros, o Deus Sol, o Deus Lua. Então eles vão colocando o nome, tudo para dizer, sim, é uma força maior que nós não sabemos o que é. Nós só sabemos que é muito grande, que comanda tudo, que tudo criou. Daí parte, e tem que partir a nossa compreensão em relação a alguns povos, cria imagens de deuses. Eles fazem essa criação de imagem, criam outros deuses, porque eles não conhecem o nosso Deus. O Deus de todos nós, o Pai de todos nós, ou não nos foi apresentado. Então eles criam, por saber que existe sim uma divindade, uma força muito maior, eles criam uma imagem, e essa imagem eles passam a dizer que é Deus. Não é por nenhum tipo de maldade, mas por carência. Veja, ter a carência de Deus, não conhecer o conceito de Deus, não conhecer a definição do que é Deus, os faz criar um Deus e adorá-lo pela sua grandeza, pela sua grandiosidade, pelas suas obras. Lá em 1771, Voltaire, o filósofo Voltaire, ele disse que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Veja, lá, ele fazendo em 1771, ele fazendo essa reflexão, a grandeza e a importância de Deus nas nossas vidas. O papel de Deus é tão importante, é tão primordial nas nossas vidas, que se não existisse, teria que ser inventado. Porque não dá para viver sem Ele, simplesmente não dá para viver sem Deus. Nós temos que ter mais paciência, mas compaixão com os povos que não conhecem Deus. E vejam você, que por exemplo, os indígenas, não, as tribos mais isoladas, que não foram apresentadas ao texto bíblico, no entanto, os dois mandamentos principais eles seguem muitas vezes, a maioria das vezes. Eles amam ao seu Deus, amam a si e ao seu próximo. Eles cuidam uns dos outros. Eles se respeitam, respeitam a natureza, sobretudo. Sabem da importância da natureza na vida deles. Quem será que conhece melhor Deus? Nós ou eles? Quem conhece o nome do Pai ou quem faz a vontade do Pai? Particularmente, eu tenho um amigo que ele diz não acreditar em Deus. Eu não acredito em Deus.
Só que eu o conheço muito bem, mas as atitudes do dia a dia dele demonstram um cristão. Ele sempre está disposto a ajudar o próximo, ele não prejudica as pessoas, ele tem um apurado senso de justiça. Adianta dizer meu Deus, e não agir como Deus quer? Ou não dizer meu Deus, mas agir exatamente como Ele quer que hajamos? Jesus vem nos ensinar essa, não digo relativização, mas esse conceito de Deus. Jesus nos disse de Deus Pai, nosso Criador. Só que tem uma parte que Cristo diz também: sois deuses e não sabem. E diz que o dia que nós descobrimos essa força que temos em nós, nós vamos fazer mais do que Ele fez quando aqui esteve conosco. O que Deus quis dizer com isso? Então quer dizer que existem vários deuses mesmo, não é isso? Não é só um Deus, só um Pai? Não, Cristo estava dizendo o seguinte, que de acordo com a nossa evolução, nós vamos adorar outros como se fossem deuses. Tem no livro dos Espíritos também uma hora que ele pergunta sobre os animais, né? Os animais, qual é a relação de adoração dos animais para conosco, quem tem gato, quem tem cachorro em casa, sabe essa adoração, essa cumplicidade, né? E eles respondem, né? Não seríamos nós um Deus para eles? Ou seja, esse conceito, não a definição, mas esse conceito de Deus, que é algo maior. Quando Cristo chegou entre nós, muitos queriam chamar de Deus, mas ele disse, não, Deus é o Pai, eu sou o Filho. Mas na antiguidade, muitos que apareciam se intitulavam Deus, ou eram chamados de Deus, porque tinham um conhecimento ou um poder maior do que todos. O Velho Testamento, estudando bem o Velho Testamento, para perceber ali as manifestações mediúnicas, enfim, tudo que está ligado à doutrina, nós encontramos lá, quando Jacó diz, né, diz o texto bíblico, que Jacó lutou com Deus a noite toda. Consegue realizar essa imagem? Deus lutando com uma pessoa, com um ser humano comum? Não era Deus. Nem vamos entrar no detalhe o que poderia ser, mas podemos afirmar não era Deus, mas era algo que para ele era Deus. Porque fugia toda a compreensão dele, era muito maior, os poderes eram muito maior do que ele podia perceber, do que ele podia entender. Então para ele, conceitualmente, era Deus. Mas nós sabemos, não. Em outro ponto também diz que Deus veio à tenda de Abraão, né, quando, um pouco antes de começar a destruição de Sodoma e Gomorra, né, mas Deus iria até a tenda de Abraão, ou mandaria um mensageiro, um espírito mais evoluído, Deus iria pessoalmente. Isso acaba caindo em contradição lá em Moisés, quando Moisés subia a montanha para encontrar com Deus, e ele não poderia ver o rosto de Deus, sequer poderia pisar com a sua sandália naquele solo, que era sagrado, tinha que tirar a sandália. E de repente Deus está dentro da tenda de Abraão. Certamente não era Deus, era um anjo, um mensageiro. Só que para aquele conceito deles naquele instante era Deus. Como era uma mensagem direta de Deus, então era Deus. Então tudo é uma questão de conceito e não de definição. E nós, os cristãos, nós temos um Deus ou nós temos vários outros deuses? É uma pergunta complexa, né? Nosso primeiro impulso é não. Nós temos um Deus, o nosso Deus único. Mas e o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento nos apresentado por Jesus? Nós sabemos que é o mesmo porque Jesus nos disse. Mas a descrição daquele Deus do Velho Testamento, um Deus ciumento, vingativo, um Deus da guerra, que mandava entrar numa cidade e matar todas as pessoas, é diferente daquele Deus que Jesus vem e diz. O Deus de amor, Deus do perdão, Deus da paz, que mesmo quando Cristo estava sendo preso, né, e Pedro saca da espada e fere o soldado, Cristo o repreende, manda parar. Não quer que haja guerra, não quer que haja violência, cura o soldado, repreende Pedro dizendo, se eu quisesse, o exército do meu pai me tiraria daqui.
me tiraria dessa situação. Mas ele não quer. Então veja bem que não são dois deuses, Velho Testamento e Novo Testamento, é o mesmo Deus, mas em conceitos diferentes de acordo com o povo daquele momento, com o entendimento, com a evolução do povo daquele momento. Mas ainda assim, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esse é o nosso único Deus. E na história da humanidade vai ter aí vários conceitos, mas sempre o nosso Deus. Prova da existência de Deus, alguns vão dizer, então prova a existência de Deus, ao menos, né? Ao menos prova a existência de Deus. Eu acho essa parte mais simples até, provar a existência de Deus. Você que está em casa, está me ouvindo, você é pai, você é mãe, você sabe da existência de Deus. Olhe dentro dos olhos dos seus filhos e você vai ver Deus. Olhe naqueles olhinhos, não é possível não existir Deus. Você tem filhos um pouco mais velhos que saem, voltam tarde, e você está na sua cama e você escuta aquele barulho da chave na porta, é Deus dizendo para você, agora pode descansar, seu filho, sua filha já chegou. Você escuta no seu ouvido o sussurro da pessoa amada dizendo eu te amo. É a Deus que você escuta dizendo seja feliz. Aproveite essa vida. Se você vê a floresta, se você vê o mar, é impossível ficar diante do mar e dizer não existe Deus. Isso tudo é obra do acaso. Provar a existência de Deus é muito mais simples. Esse céu estrelado com tantos astros incontáveis não pode e não é obra do acaso. Muitos, infelizmente, só vão perceber essa existência de Deus no momento mais crítico da sua vida, no momento de desespero. Eu tive a oportunidade, certa vez, de um curso que eu estava fazendo sobre aviação, de fazermos a leitura das caixas pretas dos aviões acidentados. Invariavelmente, a maioria delas, gravando a voz dos pilotos, a última frase era ai meu Deus. No momento derradeiro é a Deus que você vai chamar, nenhum outro. Não é um acaso que você vai chamar, é a Deus que você vai chamar. Tenho certeza. O que nós podemos concluir então desses conceitos e dessa única definição que nós temos? Que é o mesmo, também um pouco mais à frente das respostas que nos é dado no livro dos Espíritos. Não tem como entender Deus. Nós não temos capacidade ainda, por mais que nos achamos intelectuais, eruditos, cientistas, médicos, nós não conhecemos, não temos essa capacidade para conhecer Deus. Ele ainda nos diz que ao insistir nisso nós vamos entrar em labirinto que nós não vamos conseguir sair. Não dá para entender, nos falta o sentido. Tanto é que nos falta o sentido que nós vamos querer como referência de Deus o que nós somos, o nosso mundo. É assim que acontece quando nós queremos que a justiça de Deus funcione como a nossa. E a justiça de Deus nós sabemos que é diferente, o tempo é diferente, a proporção é diferente. Deus sabe o que é a justiça plena, o que vai acontecer lá na frente, a sua justiça, a minha justiça, ela se encerra logo ali. Deus espera, não é essa encarnação, outro e outro e outro, porque Ele sabe o que vai acontecer. Então tentar entender Deus dentro das limitações dos nossos 5 sentidos é impossível. Essa é a nossa mensagem, é impossível. Nós precisamos sim sentir em nossos corações Deus, sentir a sua criação, trabalhar em cima disso. O filósofo Sócrates disse, conheça-te a ti mesmo. O homem não conhece a ele mesmo, mas quer conhecer a intimidade, os pormenores de Deus, mas não conhece a si mesmo. Os nossos amigos cientistas estão trabalhando insistentemente, não estão conseguindo, não há 100% de êxito. Daí os nossos amigos médicos estão lutando, estão tentando compreender o que é o corpo humano, a capacidade humana,
Mas existe uma limitação que nos digam os neurologistas, não dá para entender todo o cérebro. Até recentemente, a glândula pineal nem tinha nenhuma função, agora estão descobrindo que tem. Diria mais que o homem não conhece a Terra, o planeta Terra, onde nós vivemos. Nós não conhecemos o fundo do mar, do nosso oceano, e, no entanto, queremos explorar outros planetas, colonizar outros planetas, como não conseguimos preservar esse aqui. Conhecer a Deus ou conhecer a ti mesmo? O que nos é mais valioso, mais importante nesse nosso processo evolutivo? Conhece a ti mesmo, confia em Deus, na sua providência, na providência divina. Quando nós confiamos em Deus, nós entregamos a sua providência, a providência de Deus, toda a nossa história, todos os nossos problemas, toda a nossa vida. E confiamos, simplesmente confiamos. Contam uma história de um garoto que ele entrou ia partir um avião, era um dia muito chuvoso, e esse garoto estava sentado sozinho, aproximadamente 6 anos, sentado na primeira fila ali, com seu livro de desenho, a canetinha na mão, e preenchendo ali, colorindo. Né? E as pessoas passavam, cada um buscou o seu lugar, se afivelou, e o voo seguiu, decolou. Lá pelas tantas, como é a nossa vida, a turbulência chegou. Uma grande tempestade, o avião chacoalhava muito, realmente era muito severa. E uma senhora sentada na fileira do lado dele, olhando para ele, e ele tranquilo, desenhando, caía a canetinha, ele pegava, continuava desenhando, e nenhum traço de medo, de susto nele. E a senhora, preocupada com esse garoto, né, desafivelou, pulou para o lado dele, sentou do lado dele e falou: você está com medo? Você está sozinho? Fica calmo, né? E o garoto de 6 aninhos, muito tranquilo, sereno, batia com a mãozinha na mão dela e dizia para ela: fica tranquila, eu não estou sozinho, eu estou com meu pai. Meu pai é o piloto, ele está no comando. E ele prometeu para minha mãe que eu vou jantar em casa hoje. Eu confio no meu pai, você pode confiar também. É assim que nós devemos agir em relação a Deus. Ele é o nosso Pai. Confiemos, vamos fazer a nossa parte, obviamente, mas confiemos em Deus e deixe que Ele age da maneira que tem que ser feito. Bom, estamos chegando no nosso final, nosso tempo já está estourando, né? Mas é Natal, Natal de Cristo, não podemos deixar de tocar também nesse tema, né? Digo a vocês que esse Natal será um Natal diferente, né? Um Natal que nos lembra uma noite no Egito. O povo hebreu era cativo no Egito e Deus, através de Moisés, pedia ao faraó que libertasse seu povo. Endurecido o coração do faraó, ele não libertava. A última praga do Egito foi o anjo da morte, que levou os primogênitos de cada casa dos egípcios. Mas os anjos do Senhor orientou o povo hebreu e também o povo egípcio que acreditasse em Deus. Naquela noite, matasse um cordeiro, preparasse esse cordeiro para a ceia da família, e na ceia da família, somente a família, que o sangue desse cordeiro fosse passado na soleira da porta pelo lado de fora, porque à noite, quando o anjo da morte passasse, as portas marcadas de sangue do cordeiro, o anjo da morte pularia, ele não levaria ninguém daquela casa. Então eu digo a você, meu irmão, eu digo a você, minha irmã, que a cada ato seu de caridade, de amor, de perdão e de paz, a soleira da porta da sua casa está sendo marcada com o sangue do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo. A família Lírios deseja a todos vocês um grande Natal, mas não é um Natal qualquer. Esse Natal, como eu disse, é um Natal diferente. Esse é aquele Natal antigo, que a minha grande amiga Antonieta nos lembrou outro dia, em que as famílias não se preocupavam em montar a árvore de Natal, mas sim o presépio. Montava-se em um local de destaque da casa o presépio, mas a manjedoura ficava vazia. Somente na noite de Natal, à meia-noite, é que se trazia o menino Jesus
e o acomodavam na manjedoura. E a partir daí começava a festa de Natal, comemorando o nascimento de Cristo, nosso Senhor. E assim se bebia, se comia em comemoração. E assim se trocavam os presentes, porque quando eu te dou um presente, eu vejo em você o menino Jesus, eu vejo Cristo em você. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. E é esse Natal que a família Lindos deseja a todos vocês, que é a família de vocês. Nosso encerramento, eu gostaria de agradecer muito a vocês em casa, no trabalho, quem está no hospital, nos acompanhando. Tenham todos muita força, muita fé em Deus. Entregue nas mãos de Deus. Confie e faça a sua parte. Agradecemos a espiritualidade da casa, pela proteção, pela inspiração para essa noite. Agradecemos nossos trabalhadores aqui presentes, Gustavo, Rubão, Anete. Agradecemos todos, a Silvana está em casa também trabalhando, para que nós possamos estar aqui transmitindo para vocês, na segurança do seu lar, essa apresentação de hoje. Vibrando por todo o nosso planeta, sem nenhuma exceção. Juntos podemos dizer: Ave Maria, cheia sois de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, nosso Senhor. Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, por agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite para todos vocês.